De assunto completamente, vamos falar de saúde? Nessa semana, a Anvisa aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento de obesidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Ele já era vendido no Brasil desde maio, mas com a liberação apenas para diabetes do tipo 2. Agora ele pode ser usado também para perda de peso, mas somente para as pessoas obesas com comorbidades. Quem está aqui no estúdio comigo hoje, dando o ar da graça, a nutricionista Juliana Andrade, nossa colunista aqui do Portal Metrópolis, para a gente falar um pouquinho desse assunto. Oi, Ju, boa tarde. Olá, Neila. Olá, pessoal do Metrópolis. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos entender um pouquinho, então, e reforçando isso que a Neila já trouxe para nós. O Mounjaro é um medicamento que já estava aprovado pela Anvisa para tratamento de diabetes tipo 2. A partir de segunda-feira agora, dia 9 de junho, foi publicada a sua aprovação também no tratamento de obesidade. O Mounjaro chegou realmente como um tratamento revolucionário. A gente tem que frisar que a Anvisa é um órgão muito respeitado e muito rigoroso na aprovação das suas medicações. Então, para ela ter chegado nessa conclusão, é porque realmente existem evidências robustas, tanto quanto a segurança, quanto à eficácia do Mounjaro no tratamento da obesidade. O Mounjaro, ele tem como princípio ativo a tirzepatida e ele age como um duplo agonista no nosso intestino. O que isso significa? Traduzindo em outras palavras, significa que ele age sobre dois hormônios, o GIP e o GLP-1. Inclusive, essa dupla ação combinada, ela é um diferencial em relação aos concorrentes, como, por exemplo, o Ozempic. Além disso, essa dupla ação combinada traz resultados tanto no controle glicêmico, ou seja, no controle do açúcar no sangue, quanto também mostra redução significativa na perda de peso. Os estudos mais recentes mostram que pode haver até 26% de perda de peso em relação ao peso inicial do indivíduo que está usando para tratamento de obesidade. Bom, a gente encara essas novas medicações, tanto o Mounjaro, Ozempic, o Wegovy e afins, como realmente um divisor de águas no tratamento de obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença, então eles chegam com recursos muito interessantes, muito inteligentes, que podem causar um marco quanto ao tratamento dessa doença. E lembrando, pessoal, é super importante que sempre haja prescrição e orientação médica para o seu uso. Ainda são medicamentos que têm um custo um tanto quanto inacessíveis para a maioria da população. Eles chegaram no Brasil em dosagens de 2,5 miligramas e 5 miligramas. E os valores variam de R$ 1.500 a R$ 2.385, a depender da dosagem e do canal de aquisição. Mas já existe um trabalho acontecendo para que essas medicações possam vir a se tornar mais acessíveis. Inclusive, já tem pauta no SUS trabalhando a respeito disso, de quem sabe essas medicações não fiquem acessíveis também pelo nosso Sistema Único de Saúde. Ainda precisamos aguardar para cenas dos próximos capítulos, mas que é uma medicação muito interessante. Quando usada de forma responsável, isso a gente não tem dúvidas, Neila. Agora, a gente lembra que a Anvisa liberou o Mounjaro há pouquíssimo tempo e, a despeito do Mounjaro, falando aí agora do Ozempic, a Anvisa determinou que esse tipo de medicamento só deve ser vendido com prescrição médica. Perfeito. Ou seja, a Anvisa, apesar de estar liberando esse tipo de medicamento, é muito restritiva, ainda assim é muito restritiva em relação a eles, né? Perfeito, isso mesmo, Neila. Até pouco tempo atrás, era possível comprar o Ozempic sem a necessidade de uma receita médica e sem a retenção dessa receita. Bom, de um pouco tempo para cá, não vou me lembrar muito bem a data especificamente, mas foi recente, essa normativa de que agora é necessária a prescrição e a retenção da receita médica, o que vai dificultar um pouco mais, inclusive, o uso inadequado dessas medicações. Por quê? Porque a gente tem observado por aí, Neila, que muitas pessoas que não têm uma indicação clínica estão utilizando essas medicações para fins estéticos, o que pode trazer comprometimento tanto a curto prazo, a gente já vem observando processos de sarcopenia. O que é sarcopenia? É quando há uma perda
de massa muscular importante em pessoas jovens. E lembrando que massa muscular é um tecido super nobre. É difícil de você recuperar uma massa muscular perdida, principalmente a partir de determinada idade, mas é sempre difícil. Então, a gente precisa prezar pela manutenção e, de preferência, até pelo ganho de massa muscular. Isso é algo que eu trabalho muito com os meus pacientes dentro do consultório. Então, o uso inadequado por pessoas que não precisavam fazer utilização dessa medicação pode trazer inúmeros efeitos adversos, inclusive essa questão da massa muscular que, para mim, assim, é o mais grave numa perspectiva maior, né? Num olhar mais macro. No micro, a gente tem os efeitos colaterais que ficam mais evidenciados também em pessoas que muitas vezes não têm indicação, apesar de poder acontecer em qualquer pessoa que está fazendo uso das medicações. Então, eu vejo essa questão da retenção, né, da necessidade da apresentação da receita como algo importante. Na verdade, eu até questionava, como nutricionista, por que isso já não estava sendo demandado. Mas eu achei muito importante essa nova necessidade imposta aí para nós. Interessante você falar de sarcopenia, Ju, porque é o seguinte, a gente pode estar olhando a sarcopenia aí como perda de massa muscular para você que está aí na academia, querendo ficar grande, forte, de forma estética. Mas a sarcopenia ela é muito complicada para quem já está, por exemplo, numa idade avançada ou alguém que precisa, de fato, de uma massa muscular para se manter em pé, para conseguir sentar, para fazer as atividades do dia a dia, ou seja, cuidado com esse tipo de medicamento aí de forma descontrolada, que isso pode acabar prejudicando não só a sua saúde, mas até mesmo a parte estética, né? Porque a gente está falando de sarcopenia, mas a perda de massa muscular para você que quer ficar bonita e forte também é um problema. Não temos dúvida. Na verdade, a massa muscular, Neila, ela é fundamental nesses dois pontos. A parte estética, sim, ela importa, por que não falar sobre isso? E também, massa muscular, a gente já sabe, já temos inúmeros estudos que comprovam que a nossa longevidade e qualidade de vida é diretamente proporcional à quantidade de massa muscular que nós temos no nosso corpo. Então, a massa muscular, ela chega para nos trazer autonomia, funcionalidade e longevidade. Por isso que eu frisei com vocês que a manutenção da massa muscular é algo que nós devemos sempre colocar como prioridade. Então, o uso inadequado dessas medicações, sem necessidade, sem acompanhamento médico e sem acompanhamento nutricional, sem mudanças de estilo de vida, pode trazer essa repercussão que é absolutamente indesejada, a perda de massa muscular. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e como serão os desdobramentos disso a longo prazo. Fica esse ponto de atenção. O mais fácil é o melhor caminho. As matérias da Ju estão lá no nosso portal metrópolis.com. Acessa lá conteúdo de nutrição e de saúde em geral. Ju, muito obrigada. Obrigada a você, Neila. Obrigada a vocês, pessoal. Até breve.